também. Acho que a gente tem que conversar de qualquer maneira, procurar ser o máximo correspondendo ao horário que a gente estabeleceu, mas eu sei que os demais alunos, enfim, chegarão, quem puder estar aqui conosco. Então, como o professor Fernando Maia falou, esse segundo evento faz parte de um ciclo que a gente chama Ciclo de Palestras de Saberes Notórios, onde a gente quer dar destaque, tentando associar o personagem que nós formos falar a uma determinada situação histórica. Nesse caso, né, a escolha de Thomas More tem a ver com a publicação, com a comemoração da publicação da obra dele intitulada A Utopia, 500 anos. Foi há 500 anos. Na realidade, eu me antecipei. Na realidade, eu estava muito ansioso para falar sobre Thomas More, aí me antecipei um ano, né, porque na realidade ele está fazendo essa obra estará fazendo 500 anos em 2016, tendo como a data base 1516. Mas esse foi um dos fatores, né? Ou seja, a publicação de 500 anos, comemoração dos 500 anos dessa obra, que é uma obra clássica. Esse foi um dos fatores. O outro fator, né, era também resgatar um pouco, na minha modéstia, o pensamento de Thomas More. Thomas More, junto com Maquiavel, que talvez quase todos já ouviram falar, entre um e o outro, a dimensão social política é muito mais divulgada na produção de Maquiavel do que Thomas More, né? Mas eles são contemporâneos, né? Junto a esse autor, temos também nesse contexto Martinho Lutero, que é tido como um teólogo, mas também também é um pensador, né? É um pensador no sentido mais amplo. Alguns vão considerá-lo um filósofo. Então, a escolha de Maquiavel se dá por esse motivo. A obra, que tem 500 anos, no ano que vem, a minha ansiedade também, que fez com que eu me antecipasse um ano, né? E também tentar fazer uma reflexão sobre o pensamento de Maquiavel. É interessante notar que nós vamos identificar alguns elementos ou algumas características semelhantes entre os outros autores, mas também perspectivas bastante diferentes, né? Então, de ver o mundo, de pensar o mundo na modernidade, né? A próxima palestra do professor Manuel também irá falar sobre modernidade. Por que a gente está batendo nessa tecla, né? Porque boa parte do que nós somos hoje, meus caros, decorre desse processo iniciado no século XVI. Tá? Os acontecimentos decorrentes da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, influenciaram muito as sociedades, a sociedade ocidental. E entre nós, os brasileiros, né? Então, tudo isso aqui tem um sentido, né? A escolha do tema, o contexto histórico daquele período, né? Por que pensar, né? Por que analisar hoje aqui em Realengo, no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, 500 anos depois, a obra de um pensador europeu, em inglês, né? Por quê? Qual é o sentido dessa discussão hoje? Eu diria para vocês que espero que a gente encontre esse sentido aqui hoje, nessa noite. Por favor. Então tínhamos ali algumas palavras-chave, né? Mudança social, governo, utopia. Essa palavra é uma palavra-chave aí para pensar Maquiavel, pensar também Thomas More, né? Vamos refletir sobre as formas de governo, né? Nós também estamos falando de formas de organização da vida social, pensar também a questão de como a gente organiza o mundo social, quem são os realistas e quem são os utópicos, né? Maquiavel é reconhecido como um autor, um inaugurador, um dos precursores da ciência política dentro de uma perspectiva realista. E Thomas More segue outro caminho considerado um utópico. O que significa isso? Então, vamos pensar, né? A razão como pensamento, como formação do mundo moderno, quer dizer, ambos vivem num contexto político, no mesmo contexto político, final do século XVI, final do século XV, início do século XVI. Ambos, um é italiano, o que nós chamaríamos hoje de Itália, o outro em inglês, né? Mas não se tem registro, né, de encontro entre os dois. Mas os dois escrevem duas obras clássicas, né? Maquiavel
temos lá a obra mais conhecida dele, né, O Príncipe, e temos aí Thomas More escrevendo uma obra, A Utopia. Né? A Utopia é uma ilha, é uma fábula, né? Uma ilha imaginária onde havia uma vida social muito diferente do que acontecia na Europa do século XVI, né? Sob o domínio do governo absolutista inglês, da monarquia absolutista. Também é pertinente a gente pensar a questão da religião e da modernidade, né? A gente vai também refletir sobre tolerância, né? Que isso tem a ver com tolerância no mundo de hoje, aí, de tanto conflito, né? Pois é, Maquiavel dá lá os seus pitacos sobre essas questões, né? Portanto, por favor, né? Lembrando lá também o Richman, quando eu falei na última palestra, né, eu optei fazer uma pergunta no tempo presente. Quem é Thomas More? E não quem foi Thomas More. Ele já morreu e tal, mas a obra dele está aí. Né? Acho que eu já falei isso pela segunda vez. A obra, então, eu quero dar identificar uma perspectiva atual desse autor. Né? Então, ele nasceu em 1478, morreu no início do século XVI, né? Tem lá toda uma influência, né, do pensamento inglês do período. Todos eles aqui estão vivendo, tanto Maquiavel como Thomas More, estão vivendo o final do período medieval e o início da modernidade, ou do que nós chamaríamos, alguns historiadores, de Idade Moderna. Estão saindo do feudalismo, a sociedade europeia está saindo do feudalismo e entrando numa nova ordem, né, pré-capitalista ainda, né, mercantil, né, mas ainda assim já uma nova ordem social e política. A obra mais famosa dele aí, temos aí Utopia, escrita em 1516. Bem, o topos, né? A gente pensou nessa perspectiva, a utopia, né? O prefixo U, na realidade, né, quando a gente fala em utopia, né, a gente tem a ideia de algo sonhador, né, algo inalcançável. Quando a gente diz assim, fulano é utópico, né, o que a gente está querendo dizer com isso? Que ele vive no mundo da lua, né? Esse é o sentido comum, o senso comum de utopia, que não é incorreto. É correto a gente usar essa termo, dar esse sentido à palavra utopia, como algo que é fora da realidade, digamos assim, né? Inalcançável, inatingível, né? Mas no seu sentido original, né, o prefixo U significa não. Não. Topos, o que lembra topos? Vamos pensar em topografia, né? Chão, né? Então a gente tem aí fora, né, algo que está fora do chão, né? Alguns vão dizer fora do lugar, né? Numa tentativa de aproximar mais ainda nenhum lugar, ou lugar nenhum, né? Então o tópico, esse termo que a gente usa de utopia, não está fora da realidade não, é real. O tópico é aquilo que necessariamente não é concreto ainda, que está por vir, um porvir, né? Algo que vem à frente, né? Mas que não existe ainda concretamente. Nós vamos observar que a nossa vida política e a nossa vida individual está relacionada a isso. No final a gente vai fazer essa pergunta, né? Vem cá, a tua realidade aqui agora é essa. Estudante das faculdades de São José. Isso é real, concreto, né? Mas você tem sonho aí. Você está querendo alcançar algo que ainda não é agora, né? Mas tem um projeto aí de vida. Então vamos pensar nessa perspectiva. Tanto na perspectiva pessoal, como também na perspectiva política, de sociedade mesmo, né? Que sociedade nós queremos, né? Então a gente tem aí o topos, sentido grego, lugar nenhum, né? E utopia é um lugar que não existe concretamente. Bem, por favor. Então, utopia, né, na realidade, ele vai escrever, enquanto Maquiavel escreveu lá um manual do exercício do governo, não é um manual, o príncipe é um manual. Como o governante deve agir em relação aos demais governantes, em relação aos seus súditos, como se deve estabelecer essas relações, né? Mas é um manual. Como deve, né, um manual de agir, de ação. A utopia não, é uma fábula. É uma fábula, um conto, né? Numa sociedade imaginária, a ilha de Utopos, onde, segundo Thomas More, todos viveriam de uma maneira harmônica e igualitária.
onde o trabalho seria dividido de maneira igualitária, onde o governo representaria a vontade de todos. É uma sociedade imaginária, mas que ele está vislumbrando sendo possível através de uma fábula. Alguns autores vão dizer que ele foi um pouco irônico, de falar de uma sociedade que não existia, né? Mas ali ele já começa a colocar algumas sementinhas de uma sociedade que estaria por vir, né? Então, nós podemos considerar Thomas More como um dos ideólogos, né? Os pensadores ideólogos da democracia moderna, com a ideia de voto, com a ideia de uma sociedade um pouco mais igualitária, não submetida a um poder autoritário do rei absolutista. Então ele estava vislumbrando uma outra sociedade através de uma fábula, né? É interessante notar algumas dados aí da história dele, né? Ele teve uma presença muito forte no governo de Henrique VIII, né? Teve um conflito com Henrique VIII também, foi perseguido, foi para a masmorra, no século XX foi morto, era um católico convicto. Henrique VIII foi aquele que instaurou o anglicanismo na Inglaterra, né? Então ele se envolveu em inúmeras circunstâncias ali que envolvia que tinha a ver com a sua personalidade, a sua crença e com o poder também, né? Então ele foi um personagem sui generis, né? Tem outras obras que eu acho interessante traduzir aqui para a gente. Réplica a Martinho Lutero. Certamente ele escreveu uma obra reagindo às 95 teses de Martinho Lutero. Eu pesquisei, tentei pesquisar essa outra obra dele, não consegui encontrar. Diálogos contra as heresias também. Era um personagem bastante complexo. Teve um filme de 1966 que fala um pouco é autobiográfico, que fala da obra dele, né? Talvez a gente conseguisse baixar na internet um pouco da história de quem foi Thomas More, né? Ele foi canonizado nos anos, se não me engano, no século XX, nos anos 30, por favor, né? Temos também algumas características, eu não sei se eu cheguei a falar, né, de que ele, a atuação profissional dele também é fantástica, né? Ele é professor, advogado, chanceler, né? Então ele é teólogo. Então, esses personagens desse período, isso é bem diferente de hoje, né? Como é que uma pessoa poderia congregar tantas atividades? Evidentemente que a gente tem que levar em consideração que ser um advogado naquele contexto seria algo bem menos complexo do que hoje, né? Ser um teólogo, o mundo era evidentemente menos complexo. Talvez daí uma mesma pessoa comportar a atividade de professor, advogado, diplomata, escritor, parlamentar e chanceler, né? E aí a gente não é só ele não, outros personagens também. Você vai ver Michelangelo, né? Você vai ver Da Vinci, né? Personagens que navegam na ciência e nas artes numa mesma figura. Isso é algo hoje assim, quase que impossível ter uma figura com esse padrão, com essa dinâmica. Perdão, pode voltar, por favor. Maquiavel, então, temos aí, olha, 1469, 1527, né? O Príncipe, escrito em 1513, né? Relativamente próximo ali, né? Tendo como base o realismo metodológico. Bem, então qual era o contexto vivido por Thomas More, né? Na realidade, em boa parte da Europa, né? Absolutismo político, desigualdade social. Ele traz algumas frases muito interessantes, né? A Inglaterra estava fraccionada entre nobres, olha o que ele diz, artífices da corrupção, o clero, os primeiros vagabundos deste mundo, ironia, né, claro, e os soldados que viviam na ociosidade. E, por fim, os miseráveis, né, enforcados com todas as formas de processo. Quer dizer, e ele sendo um cristão, fazendo crítica à própria igreja. Um católico que fazia crítica à própria igreja. No sentido político, estão submetidos, né, ao absolutismo, né, você perguntaria, quem é a lei aqui? Aí o rei responderia, eu sou a lei. Quer dizer, algo
um mundo absoluto, né, de domínio, né, e hoje nós chamaríamos esse governo, né, independente se monárquico ou não, de uma tirania, né, ou algo mais próximo, que haveria mais próximo entre nós, seria a ditadura, né, um regime autoritário, né, onde não há possibilidade de questionamento dos governos, onde não há possibilidade de questionamento do exercício do Estado, né, onde não há possibilidade da circulação das ideias. Né. Então, no sentido político, evidentemente, era um regime autoritário. E no sentido econômico, né, temos aí também uma sociedade extremamente desigual, né, extremamente uma monarquia e os seus servos. Né? Quem viu aquele filme O Nome da Rosa, né, mostra bem esse cenário ali do final do século XIII, XII, né, de o que era esse contexto da economia medieval. Né? Uma sociedade extremamente estratificada, uma vez nobre, sempre nobre, uma vez servo, sempre servo. Então esse é o contexto político, social e econômico que Thomas More vive. Né? Então ele daí, né, ele vai, a partir desse contexto, ele vai criar, né, uma fábula, né, a utopia, né, que é uma crítica a essa sociedade. Né? A crítica a uma sociedade que está ancorada numa divisão rígida entre os segmentos sociais, um poder absoluto, né, e um controle da vida social muito grande. Então ele vai dizer que essa sociedade pode ser diferente, e daí ele escreve a utopia. Né. Que características teriam essa sociedade? Né? Pode falar. Que sociedade seria essa utopia? Uma sociedade sem propriedade privada, né? Então, quer dizer, todos, né, usariam aquela realidade ali. Né? Interessante que tem uma parte do texto que ele diz assim: uma família só pode morar numa casa durante 10 anos. Aí depois de 10 anos ela tem que mudar para outra casa, para não ter aquele sentido de que aquilo ali é a propriedade dela. Né? Quer dizer, uma ideia muito inovadora para a época, evidentemente. Né? Sem conflitos ou sem contradições entre cidade e o campo. Né? A base econômica dessa sociedade era a agricultura, não poderia ser a indústria, porque nós estamos no século, ele está falando da realidade do século XVI. Sem trabalho assalariado, né? E o Estado, imaginem, né, atento, né, e preocupado em não gastar muito, né, em ter uma gestão monitorada, né, eficiente, eficaz e resolutiva. Então aí temos aí as características centrais dessa ilha, na ilha de Utopos. Né, uma ilha onde as pessoas viveriam de uma maneira harmônica. No próprio texto ele começa a colocar os capítulos, né? Os capítulos. Né? Ali temos os aspectos geográficos, sociais, interessantes. Né? Ele vai dizer o seguinte: aspectos geográficos sociais. Tem 200 mil passos em sua maior largura, situada na parte média. Quer dizer, uma medição lá alegórica, né? de 200 mil passos, a extensão. E aí ele vai dizer que essa largura ela diminui no meio, depois se aprofunda mais atrás. A ilha tem 54 cidades, todas extremamente homogêneas, iguais, né? Tudo igual, tudo muito semelhante. Né? Pode passar. Temos aí os aspectos. Né? Todos têm uma noção, né, de vida coletiva, de uma vida comunitária. Né? Há uma divisão social e sexual do trabalho, depois a gente vai ver esse capítulo. A percepção de que a vida comunitária é melhor do que a vida exclusivamente individual. Então, quer dizer, todo mundo tem que dar o seu quinhão para que as coisas andem bem. Né? Enfim, né? Uma utopia. Né? Uma utopia, né? Inexistente. Né? Mas nos leva a pensar. Né? Sobre os magistrados, por favor.
Olha lá, olha como é que é o sistema de gestão política. 30 famílias fazem todos os anos a eleição de magistrado, né? Chamado se for grande. Olha o termo, se for grande, né? Ali ele, nessa perspectiva, né, esses, se for grandes em número de 1.200, eles elegem esse magistrado maior, como se fosse uma espécie de sistema parlamentarista, né? Um grupo de pessoas é eleito e esse outro grupo elege o magistrado. Então temos aí um sistema político totalmente diferente do contexto real do que haveria na Europa. No que diz respeito ao trabalho, né, da arte do trabalho, do exercício das atividades, temos lá, né, a base econômica, a base agrícola, né? É interessante a ideia de escola, está muito associada, né, as crianças, no contexto escolar da educação, aprendiam teoria e depois iam para o exercício concreto, né, no sentido de estudo para a prática, para a atividade, para o bem comum, muito focado nisso, né? Isso é bom para a gente pensar, né? Muitas vezes a gente tem muitas vezes a gente ouve isso, né? O que é mais importante, a teoria e a prática? Ora bolas, né? Ambos são importantes, né? Há uma complementaridade nesses dois processos, né? Creio que aqui a gente está indo para além da prática, né? A instituição de ensino, ela permite que você entre em contato com teorias, né, com conhecimento que vão te ajudar à frente a exercer uma atividade que é prática. As nossas atividades são práticas, né? Só que nós estamos querendo sair do senso comum, né? Por isso que nós estamos aqui dentro de uma instituição de ensino, né? Saber além de um conhecimento que vai além de um conhecimento baseado exclusivamente na experiência, né? Aliás, nós podemos aprender de que modo, né? De que modo a gente pode aprender? Vivenciando, experimentando, experienciando, mas nós não aprendemos apenas vivenciando e experienciando. Nós podemos aprender o quê? Lendo, né? Lendo. Quando eu leio, eu não preciso vivenciar tudo para saber. Eu também aprendo lendo, né? Eu posso saber muito da Itália só através das leituras que eu fiz sobre a Itália. E talvez eu saiba muito mais da Itália do que um nativo lá da Itália. Por quê? Porque eu li, né? Então a leitura é fundamental. Isso não quer dizer também que as nossas experiências concretas não sejam importantes. Claro que é interessante viajar, vivenciar, né? Só para a gente tentar dar um equilíbrio nessa perspectiva, né? Porque às vezes eu identifico que em alguns campos as pessoas desconsideram totalmente a teoria, como se fosse algo fora da realidade. Não, né? Como também, ou muitas vezes desprezam a prática, como se a prática fosse algo menor. Bem, também não. Na realidade, o processo é complementar. A escola utopiana, digamos, ela previa esse processo de complementaridade entre a teoria e a prática. Há a divisão também dos trabalhos, né? Uns tecem, uns são agricultores, uns tecem, pedreiros, oleiros. Então há toda uma divisão social do trabalho, né? Cada um dando dentro de uma perspectiva complementar. Sobre cidadãos, por favor, né? A cidade é composta por o trabalho, o trabalho, né? Então os indivíduos trabalham 6 horas, né? Uma divisão quase que igualitária, todo mundo trabalha 6 horas, né? Tem um momento aqui que ele diz o seguinte: talvez, diz ele, Thomas More, 6 horas de trabalho por dia não são suficientes para as necessidades do consumo público. E a utopia deve ser um país muito miserável. Aí ele mesmo responde: mas não é este realmente o caso. Ao contrário, as 6 horas de trabalho produzem abundantemente para todas as necessidades e comodidades da vida e ainda um supérfluo bem superior às exigências de consumo. Quer dizer, então, segundo ele, essa divisão social do trabalho, em 6 horas do tempo de trabalho, é algo que daria para o convívio harmônico daquela sociedade, abastecendo a todos, sem ninguém vivenciar situações de penúria econômica e de penúria social. Das relações entre
os familiares, cidadãos, né? Cidadãos utopianos, né? Então aqui tem algumas ideias, eu poderia pedir para vocês lerem, mas vamos optar aqui pela estrutura do próprio texto, né? A cidade se compõe de famílias, mas nós somos todas, claro, evidentemente unidas pelo laço consanguíneo, né? Há toda uma gestão da família, há uma reverência nesse contexto aos mais idosos, né? Uma reverência àquele que tem mais experiência de vida, né? As famílias há uma divisão também sexual do trabalho bem igualitária entre homens e mulheres, os papéis, isso é algo também extremamente inovador naquela cultura, né? Assim, extremamente, dizer que homens e mulheres são iguais no século XVI, algo assim extremamente original, né? E utópico, vamos usar a palavra aí, para aquele contexto, né? Homens e mulheres iguais, né? Pensar a igualdade hoje entre homens e mulheres, a gente tem que pensar, né, na questão, contrapor igualdade à desigualdade, né? A desigualdade, qual é a contraposição de igualdade? Desigualdade. Mas um outro elemento que a gente pode contrapor à igualdade seria a diferença, né? Igualdade e diferença andando ali meio que combinados. E por fim, né, nessa sociedade, né, por incrível que pareça, há escravos. Há escravos nessa sociedade. Mas que escravos são esses, né? Na realidade, havia uma justiça ali, né, uma produção de justiça apoiada na ideia dos criminosos, né? Uma das formas de punição àquele que cometesse o crime seria o trabalho escravo. Então, não há nenhuma referência étnica em relação à escravidão. Como também a escravidão não era passada de pai para filho. Os filhos de um escravo não seriam escravos. Então, a escravidão surgia ali, naquele contexto, muito mais como uma punição, uma pena àquele que cometesse um crime, né? Mas há escravos, né? Assim, interessante, nessa sociedade, né, imaginária, haveria os escravos. Quando eu li, eu falei, que escravos seriam esses, né? Então, são esses os escravos, sobretudo advindos de atos criminosos. Aqui tem um roteirinho das religiões. Isso aqui fica como uma lição para a gente, né? Thomas More é católico, evidentemente com a referência cristã, né? Mas ele diz, né, que lá em Utopia, algo também muito inovador para a época, as pessoas também poderiam adorar outros deuses, poderiam crer em outros deuses. Evidentemente que ele considera que o Deus que ele crê é o mais sábio, mais pleno, né? Mas ele defende a ideia de que todos têm liberdade para cultuar os deuses, os símbolos, o sagrado que eles eventualmente tivessem. Isso também é outro dado inovador, né? Imagina, no período medieval, alguém, né, praticar um ritual que não aquele oficial. Para onde queria? Para onde queria? Não é verdade? E ele está dizendo que em utopia, né, as pessoas, ele tem a crença dele, né, mas as pessoas podem cultuar. E ele considera que a crença dele é superior, inclusive. Mas ainda assim, ele considera que as pessoas podem cultuar ter as suas práticas religiosas. Algo extremamente inovador, né? E aí a gente pode pensar nessa dinâmica tolerância, né, e intolerância, né? Não só no campo religioso, mas em todo o campo político, social, né? Essa frase eu acho interessante, né? Por favor. Eu estou esquecendo, estou passando e você... Enfim, pode voltar, por favor. Essa frase aqui, né? Não obstante, a maior parte dos habitantes, que é também a mais sábia, repele estas idolatrias. Que idolatrias? Adorar outros deuses e tal. E reconhece um Deus único, eterno, imenso, desconhecido e inexplicável, acima das percepções do espírito humano, enchendo o mundo inteiro em sua onipotência. Mas logo antes ele fala da presença desses outros rituais, dessa cultura, né? Bem, agora eu vou pedir para que cada um, né, leia, né, essas considerações finais, porque aí aí que vai começar a nossa história, entendeu? A nossa dinâmica aqui. Que está por vir ainda, a nossa dinâmica aqui.
utopia murriana, ainda que possa ser considerado um produto da razão que permite, em paralelo ao trabalho da faculdade da imaginação, constitui-se um trabalho de crítica e contestação da realidade natural, humana e social, o qual não vai além daquilo que se acomoda na concretude do que pode ser percebido pelo ser humano. Ele está apontando que, que a obra de Thomas More, ela sugere uma crítica social que vai além da vida natural. Nós tendemos a naturalizar aquilo que nós vivenciamos. Né? O que é naturalizar? Achar que aquilo ali é natural, é normal. E boa parte da vida social, ela não é natural. Né? Ela é fruto da cultura. Ela é fruto de uma história. Né? E o que seria essa naturalização hoje em dia? Né? Talvez uma forma de naturalizar é achar muito natural ter alguém numa situação de privação total e outra pessoa que tem uma condição social mediana e o outro com uma condição social muito superior aos demais. Né? Essa cultura, essa estratificação social é uma estratificação social que não é necessariamente natural, é fruto da nossa sociedade. Né? Outras sociedades constituem de outra forma. Né? A Índia é de um modo, o Brasil é de outro, a África do Sul é de outro, os Estados Unidos são de outro modo, a Europa é de outro modo. Então, quer dizer, essa vida social que a gente vivencia, que a gente tem aqui hoje, ela não é natural, ela é construída historicamente. Né? Ela é construída socialmente. E a utopia é necessariamente uma crítica àquilo que todo mundo achava que era natural. Que o rei deve ser o dono o rei deve ser o dono dos bens e das pessoas. Isso era tido como algo natural. E ele está falando de uma sociedade, pode ser diferente. Né? No campo econômico também, né, a possibilidade de organização de uma outra realidade social. O pensamento utópico realiza esse trabalho de crítica contestadora, por meio da criação de um outro de si, dessa realidade vivida. Agora na forma de não lugar, felicidade ainda não experimentada, de modo de vida ainda não concretizado pelo homem e pela mulher. Aqui a gente pega a ideia, a ideia de não lugar. É aquilo que não é real, mas que está projetado para frente. Será que isso está fora da realidade? Vamos pensar isso? A obra de More fica na história do socialismo como a primeira tentativa teórica da edificação de uma sociedade baseada na comunidade dos bens. Seu nome ficou para sempre incorporado ao vocabulário universal como significado do todo sonho generoso da renovação social. Então, se de um lado a gente vai observar dele falar de uma realidade que não existe, há possibilidade de falar de uma sociedade mais próxima, diferente daquilo que nós vivemos? Há possibilidade da gente viver uma realidade diferente da nossa concreta agora? Essa é a questão. Se a utopia, aquela utopia daquela sociedade, ela era algo que não existia, houve a possibilidade, séculos e séculos, ao longo dos séculos, de uma aproximação daquela realidade? Eis uma questão. E aí, por favor? Então vamos lá agora. Agora nós vamos ter que responder essas perguntas, tá certo? Como devemos pensar a utopia? Como algo inatingível? Como algo fora da nossa realidade? Como um cenário possível pode ser aproximado? Enfim, aquilo que nós projetamos à frente pode ser algo aproximado? Será que o sentido da renovação não é essa busca de algo melhor, diferente do que a gente vive agora? Né? O paraíso não chegou, né? Mas dá para se aproximar algo ou não? Ou a nossa realidade é exclusivamente algo concreto, real, que nada muda? Por que muitas vezes, quando tratamos de algo que não existe, consideramos como algo inatingível? Isso é uma pergunta para a gente. Né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala de alguém que está projetando algo que não é real ainda, a gente fala, então não dá, não vai dar. Mas será que não dá? O que nós estamos fazendo aqui? Que sonho você tem?
Né? Que sonho? Ué, se não dá, então o que nós estamos fazendo aqui? Essa é a questão. Isso que não foi atingido por mim, por você, em termos profissionais, em termos sociais, enfim, não é possível ser alcançado? Eis uma questão. Será que realmente não podemos atingir ou estar próximo das nossas metas coletivas e individuais? Então, quando a gente vai pensar numa sociedade ou em um coletivo de pessoas, um grupo de indivíduos, a gente tem que perceber sobre essas duas tentativas, né? Uma, ter o conhecimento real da realidade que vivemos. Conhecer. Eu preciso conhecer onde eu estou. Eu preciso saber, conhecer a minha realidade. Que realidade é essa? Né? É a tua realidade de um indivíduo que nasceu no século XX e está vivendo o século XXI. Isso é uma realidade concreta. Um indivíduo que mora na cidade do Rio de Janeiro ou nas adjacências aqui do Rio de Janeiro. Um indivíduo que é um estudante, se tiver alguém de outro local aqui, por favor, também pode dizer, um estudante de uma instituição de ensino superior da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso é a nossa realidade, né? É aquilo que é concreto. Mas temos uma outra questão aí, o concreto, mas também aqui o utópico, onde eu quero chegar, enquanto indivíduo, né? Enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto também cidadão, né? Que projeto de sociedade nós temos, né? Recentemente, ontem mesmo estava falando com uma colega minha que chegou da Europa e comentando, e a gente falou sobre Brasil, Europa. Ela falou assim: e aí, o que você está identificando aí? O que você viu aí no contexto europeu? Falou assim, é uma sociedade educada. Aí eu perguntei, mas o que é educada? Né? O que é isso, educada? Né? Você vai ter que me definir o que é uma sociedade educada. Ela falou, aí você diz, Eduardo, ela é educada porque há uma profunda noção lá, né? Eu estava pegando a experiência da Inglaterra e tal, entre o que é público e o que é privado, né? Quer dizer, então o indivíduo, ele tem uma noção de que quando ele está no convívio coletivo, há um respeito naquela realidade de que ele não pode fazer tudo. Então ele tem uma consciência extremamente coletiva de que a vida ali é uma vida montada em regras, né? E de que alguns princípios bem básicos, de que a lei vale para todos, de que eu não posso fugir das regras, e que toda vez que alguém foge da regra, se eu mesmo fugir, há possibilidade de punição, ainda que não precise de uma punição no sentido de penalidade, há uma punição no sentido social mesmo, das pessoas cobrarem esse comportamento coletivo. Então foi nesse sentido que ela chamou de educação, né? Educação, saber conviver com o grupo, coletivamente. Claro que tem conflito, como toda sociedade, mas saber conviver coletivamente. Então é uma sociedade que se estruturou desse modo, né? Aí não é a educação necessariamente dos bons modos, até dos bons modos que a gente pode pensar. E como essa sociedade se estruturou? Né? Aí eu comentei, a Europa é muito diferente, Portugal é diferente da Itália, que é diferente da Espanha, que é diferente da Inglaterra e da Suécia. Né? Aí claro que são sociedades relativamente também diferentes. Né? Mas pensar a sociedade brasileira aqui, ou pensar a nossa vida individual, nossa história de vida, ela envolve pensar, né, conhecer a nossa realidade, quem nós somos. Meu Deus, como é que a gente vai conseguir projetar algum tipo de vida diferente, né? De uma utopia, de uma nova profissão, de uma nova... O que eu estou fazendo daqui a 10 anos se eu não sei onde eu estou? O que eu estou fazendo? Qual é o sentido dessa história toda? Né? Então temos aí dois processos. Compreender. Compreensão da nossa realidade. E segundo, essa tentativa de projeção. Bem, eu conheço a minha realidade, sei onde eu estou, então, mas eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto de fundar algo diferente do que eu tenho agora. Né? Do que eu tenho agora. Ou a partir do que eu tenho agora, projetar
projetar projetos, estou sendo aí meio tautológico, né? Meio repetitivo, mas é isso, projetar cenários diferentes da minha realidade. Isso pode ser através de uma atuação social, de um planejamento também, de um planejamento de vida, mas também um planejamento coletivo, né? Porque nós não somos só apenas indivíduos, né? Você não é só, e eu também não, apenas uma história de vida isolada da vida, do contexto social, né? Somos seres sociais, né? Somos frutos dessa época, né? Daí nós não somos apenas seres naturais no sentido biológico e orgânico do termo. Somos também seres históricos, seres sociais, frutos de uma sociedade. Então, temos aí algumas questões. Por favor, agora com palavras, senhores, senhoras, senhoritas, senhoritos. O que nós podemos... O que isso tudo lhe chama a atenção? É apenas teoria? Me chamou a atenção uma questão importante que, observando a trajetória política do nosso país, me parece que isso é muito usado, desde as campanhas até a nossa realidade. Eu dou um exemplo. Quando alguém fala de uma UPA, o que aparece na propaganda governamental? Que você vai encontrar um médico lá que vai te atender, que você vai ser tratado como um indivíduo, como cidadão. Quando você vai, na realidade, lá buscar esse serviço, você não encontra aquilo que você viu na televisão, aquilo que você viu na propaganda. Não é uma utopia? Porque eu estou fazendo isso para justificar uma situação, né, de poder, porque eu estou oferecendo isso. Uma outra questão também que chegou até as raias de uma observação assim, muito terrível, foi essa situação dos médicos cubanos, que de repente vem para um país como o nosso, um sistema político diferente, e na verdade aquilo estava escondendo um trabalho escravo, porque ele ficava com R$2.000 e os 8.000 entregava para o governo cubano. Então, para quem estivesse olhando a propaganda do governo mais médicos, não seria uma utopia essa questão de você apresentar uma situação, uma solução de que nós vamos agora ter médicos todos os dias no posto de saúde, mas na verdade isso não está combinando com a nossa realidade, com a nossa vida diária. Interessante a tua questão, quer dizer, na realidade você está dando um exemplo da utopia como algo quase associado à deturpação da realidade, né? A deturpação da realidade, a deturpação daquilo que é real, né? Que é uma interpretação também da utopia no sentido de algo que não se concretizou na realidade, né? Agora, por outro lado, só para mostrar o outro lado também, né? Quer dizer, a utopia também, muito do que você é agora e que nós somos hoje, foi fruto de algo que para as gerações anteriores era algo impensável, entendeu? Seria algo utópico para aquele contexto, mas que se concretizou. Você aqui, por exemplo, eu, né? Que era algo impensável. Se a gente pensar em algumas gerações, os nossos bisavós, né? Qual era o percentual da população brasileira não alfabetizada, né? Você, tataravô aí, né? Qual era o percentual? Baixíssimo. Eu acho que creio no início do século 20% da população alfabética que tinha escolaridade, né? Qual era a expectativa de um cidadão brasileiro que nasceu em 1910? 40 anos, né? Quer dizer, se de um lado tem a utopia com esse elemento do engano de algo que não existe, por outro lado, nós também somos frutos de uma utopia de gerações anteriores, né? E que, de algum modo, nós não somos seres concretos, não se concretizou, né? A gente vai perguntar assim, o que era Londres no auge da Revolução Industrial? Uma exploração imensa, trabalho infantil, né? As pessoas vivendo em cortiços, com condições ambientais péssimas, enfim, uma degradação, né? Ambiental, social muito forte, né? Hoje Londres não é mais assim, tem problemas evidentemente, mas já não é mais assim. Então eu acho que a utopia, ela navega nesses campos, né? Num campo de algo que não existe, num campo que você está pontuando do engano ou da deturpação, mas também no campo da concretização também,
né? Se nós não chegamos, né, a alguns princípios utópicos absolutos, no sentido da igualdade, por exemplo, né, que ele falava aqui, né, mas eu acho que a sociedade inglesa de hoje não é a sociedade do Henrique VIII, que ele criticou tanto, né? Alguns elementos aí já são mais próximos de uma ilha de utopia, né? Tem eleições, tem um governo, né? Não há tanta miséria naquele contexto, enfim, existem ali situações bastante interessantes que foram fruto da utopia, da ilha de distopia, né? Foram fruto daquela realidade ali, de uma nova realidade que nem existia. Então, quando nós falamos na projetar uma realidade diferente da que eu vivo, né, a gente tem que ver todos esses elementos, né? Diria, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu gosto desses ditados assim, sabe? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que nós estamos querendo dizer? Nem tanto um lado, assim, de uma maneira absoluta, e nem tanto o outro lado de uma maneira absoluta. Se de um lado a gente não consegue ser todo mundo igual, porque isso não existe, né? Igual em termos, porque existem temperamentos diferentes, existem caráteres diferentes, existem outros elementos para se determinar uma igualdade absoluta. Agora, por outro lado, nós sabemos que existem sociedades mais ou menos igualitárias. Se a gente pensar nas relações entre homens e mulheres, a gente pode pegar 3 modelos. Relações entre homens e mulheres no Afeganistão sob o domínio do Talibã. Como é que está essa relação ali entre homens e mulheres? Relações entre mulheres no Brasil do século XXI. Outro nível, não é? Uma outra realidade. Relações entre homens e mulheres na Suécia. Olha a escala. Da escala do Afeganistão lá de uma desigualdade bem extrema. O Brasil ficaria na linha no meio termo. A Suécia, de uma certa plenitude de igualdade entre os sexos, cujos homens, né, atuam dentro do espaço privado, não só no espaço público, e as mulheres também têm acesso ao espaço público. Enfim, né, sociedades que se moveram de maneira diferenciada, né, e todas elas perseguindo as suas utopias também, né, perseguindo a possibilidade de inovação e de renovação. Quer dizer, esse sonho que você tem, né, que nós temos, de uma sociedade melhor, ou de uma condição individual de vida melhor, tem muito a ver com uma renovação, com a capacidade de se renovar, com a capacidade de criar, inclusive criativa, porque não há nada mais criativo do que uma fábula, né? É muito criativo de criação mesmo, da onde não tem nada, ele cria uma sociedade. Interessante que ele não criou tudo necessariamente do nada. Ele tinha uma inspiração, ele leu muito, é um pensador. Então ele está inspirado na República de Platão, né? Ele está inspirado em sociedade. É interessante que esses autores que estão falando de uma possibilidade de uma nova sociedade, muitos deles estão recebendo informações dos navegantes que chegaram aqui na América e que identificaram uma outra realidade totalmente diferente da realidade europeia, né? Imagina, né? Pedro Vaz de Caminha chegando aqui, olha, eles são uns inocentes, eles não escondem as suas vergonhas, né? Querendo dizer as partes íntimas das pessoas. Eles viam aquilo, lá não existe propriedade naquele mundo, todo mundo trabalha harmonicamente. Então todo esse imaginário também fundamentou essas ideias inovadoras que chegaram à Europa. Quer dizer, se inspirando em realidades de outras sociedades, né? Daí a ideia do paraíso. Muitos deles chegaram aqui era um paraíso, né? Os europeus que foram para os Estados Unidos, daquela corrente migratória, eles estavam em busca de uma terra onde não houvesse perseguição religiosa, né? Das guerras territoriais, políticas e religiosas que estavam acontecendo na Europa, tentando fundar uma nova sociedade, né? Quando a gente vê aqueles filmes de faroeste, no meio oeste americano, todas aquelas carroças entrando ali pelo meio oeste norte-americano, aquilo ali foi uma realidade. Eram fugidos da Europa e fundando uma nova sociedade, que é algo mais utópico do que isso, né? Quer dizer, né?
que é algo mais... Então a realidade pode sim ser renovada e mudada. Agora, tem que saber também que mudança a gente está estabelecendo, né? Também, claro. Né? Daí, essa noção de de uma percepção de bom senso e de equilíbrio entre o que você quer e pode mudar. Né? O que eu quero e posso mudar também, que eu tenho a circunstância do meu tempo, de quem eu sou, né? Da minha realidade social que eu vivo. Tem exceções também, claro, tem exceções, mas exceção é exceção, né? Exceção é exceção, por isso que é exceção, né? Não é o padrão. Agora, com a palavra de vocês, fazer aquela pergunta fatídica. O que lhe chamou a atenção nessa história toda? Chama a atenção, a meu ver, a ideia que ele já teve, como já teve escrever esse livro, foi já demonstrando o senso de sociedade futura, mesmo ele estando inserido numa sociedade totalmente diferente do que ele imaginava. E pessoas iguais, sexo diferente, sendo iguais, é uma coisa que não é real para o mundo de hoje. Imagina aquele mundo anterior. Aquele contexto. Daquele contexto daquela época. Então, assim, ele está sendo... uma coisa que eu não sei se no livro, de repente tem mais aprofundou alguma coisa, mas esse tempo da pena, de ter o escravo, o apenado, né? Não, tem um capítulo falando sobre, só destaquei alguns aspectos, mas tem um capítulo que ele chama assim, 2 escravos. Aliás, esse livro tem PDF, tá? Então põe lá, Thomas More, PDF, acho que está até legalizado para baixar e tal. Tem sim, você pode baixar o livro, assim. Sim, eu acho que não sei se é a ideia dele, mas que eles não encaram o apenado como um futuro recuperado, né? Se socializar novamente. Talvez ser ressocializado, é verdade. O simples fato de não passar a pena para a família, né, para os seus herdeiros, eles estavam como se estivessem tirando aquela pessoa da sociedade e exilando e continuando a linhagem da forma negativa. E muito associado a essa questão algo assim, talvez baseado naquela lei mesmo de algo como ligado à punição, né? Assim, o aprisionamento como uma punição, né? E não uma perspectiva de ressocialização, né? Para se pensar essa lógica. Mas ele tem um capítulo específico sobre os escravos, né? E o que me chama a atenção, só para pegando o que você está apontando, é o escravo, assim, bem, então, de algum modo eles viam a escravidão como algo ainda legítimo. Né? Embora com todo esse sistema harmônico, igualitário, ainda identificando a escravidão como algo legítimo de ser. Né? E hoje a escravidão, de fato, é considerado algo ilegítimo, algo que não pode existir, né? Seja por que argumento for, né? Embora exista. Né? E a organização política dele também é perfeita, como se fosse a sociedade atual. Votam-se pessoas que escolhem quem vai fazer nossas leis. O papel do Estado também, tem um capítulo sobre o papel do Estado. O Estado não pode ser perdulário, o Estado não pode gastar muito. O controle social também, muito forte da população sobre o magistrado. Ou seja, uma série de mecanismos, né, que estão aí na ordem do dia. Né? Isso é a prova de que nem tudo vai ser uma utopia. A sociedade nossa hoje, no Brasil, é muito novo, né? A sociedade é muito recente. Comparando com a Europa, Então a gente tem muito a crescer, a gente tem muito a se socializar e se tornar um grande país socializado no como sua amiga falou lá da Europa, claro, com certeza. Então eu acho que a palavra é otimista, a palavra é reconhecer a possibilidade de mudança, de transformação. Não é para uma geração, a gente tem uma visão de muito concreta, muito próxima de si. Mas quando a gente fala de sociedade, a gente tem que pensar em escala maior, né? Quando a gente fala de sociedade, tem que falar em décadas, séculos, milênios até, né? Eu já diria tão muito distante. Mas tu tem que pensar em uma escala maior que vai além do meu vivido e do teu vivido ali concretamente, né? Bem, gente, assim, antes de mais nada agradeço assim, a todos, né, pela presença. Espero que a gente possa ter mais oportunidade. Eu queria lembrar que o professor Manuel, o professor Fernando Maia já comentou, ele vai fazer uma palestra sobre modernidade, método científico e Isaac Newton, né, no dia 6. Tá? É uma terça-feira nesse mesmo horário, nesse mesmo local, e eu também estaria aí assistindo a palestra dele, entendeu? E que a gente tenha temos outros eventos na agenda, entendeu? Mas o objetivo desse evento
saberes notórios, justamente aproveitar esse momento que vocês ainda não foram para a sala, né? Não foram para a aula, mas estão aqui andando por esses corredores, né? Então vamos transformar isso aqui num local, né, aprazível, agradável, né? Vocês ganham umas horinhas complementares e tal, e aí a gente vai levando, tá ok? Muito obrigado a todos.